A gente vai falar aqui sobre 7 conselhos polêmicos para a sua empresa dobrar de faturamento. E a gente não poderia falar aqui de alguma coisa polêmica sem esses caras, né? Então, Thales Gomes, fundador e mentor aqui, presidente do G4. Alfredo Soares, que ele é cofundador e mentor do G4. Também estamos aqui com Bruno Nardon, que também é cofundador do G4. Empresa para ser gigante só com produto. Senão você só faz dinheiro, você não tem uma empresa. É um egoísmo com as pessoas júniores de você não estar perto dela ensinando ela. Eu nunca teve uma reunião e aí vamos ter home office, nunca aconteceu. Home office é uma merda. Você vá votar e vote certo, tá? Se a gente não tirar a esquerda do poder, acabou o Brasil. Você curte, compartilha, deixa 5 estrelas no Spotify, né? Se você tá assistindo a gente aí. Você que já acompanha a gente no Primocast há tanto tempo. Vamos pro primeiro aqui? Eu vou listando alguns e a gente vai decidindo o que podem ser esses conselhos. Um que eu ouço muito, tá? É demita rápido. A galera fala assim, ó, cara, você tem que demorar pra contratar, você tem que demitir rápido. E quando a gente fala de demissão, é sempre um negócio meio polêmico. A pessoa, não, tem que ser o líder humanizado, tem que entender. Tem que entender o lado da pessoa. Às vezes a pessoa não tá numa boa fase. Às vezes não tá numa boa fase, tem que escutar. Como é que vocês lidam com isso? Faz uma ONG. Que aí você consegue ajudar as pessoas, à vontade e tal. Pra gente é melhor, por exemplo, eu e minha esposa, a gente financia alguns garotos em escola, outros garotos em faculdade, que a gente quer ajudar essas pessoas e tal. Então a gente tem a nossa ONG familiar, onde a gente faz esse bem ali, a gente tá ali realmente para ajudar tal, não tem que cobrar nada, a gente só quer ajudar, dar mentoria e capital para que essas pessoas se formem muito bem. Dentro da minha empresa, eu deixo lá na companhia quem tá batendo meta, quem contribui para a companhia, no momento que eles não estão contribuindo, eles não se mandam embora. Não tem problema nenhum em demitir pessoas. Inclusive é um favor que eu tô fazendo para ele. Porque imagina que eu começo a colocar essas pessoas debaixo da minha asa, né? E aí, eventualmente, passa-se o tempo, aí ela tem 5 anos de experiência na área, aí você contrata ela aqui, pro Grupo Prima. Você fala, nossa, você tem 5 anos de experiência na área de marketing, trabalhando no G4, essa pessoa deve ser sênior. Bota ela pra tocar aqui, numa posição sênior, você fala, pô, essa pessoa é júnior, não faz nada, o que você vai fazer? Você vai demitir ela rápido, né? Então vai falar assim, pô, como é que esse cara ficou no G4, né? Alguma coisa tem errado lá dentro do G4. Então queima o meu filme, queima o filme da pessoa, e aí depois ela vai tentar um emprego novamente e fala, por que você ficou 2, 3 meses no Grupo Primo só? O que aconteceu, né? Os caras vão te ligar e falar, cara, esse cara não é sênior. Então você coloca a pessoa num limbo, e depois ela não consegue se recolocar direito. A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa é não demiti-la se ela não for a pessoa certa para a companhia mais. Então a gente lá, a gente é meritocrático, cara. É um dos valores que a gente tem na companhia, meritocracia brutal, tá dentro do nosso código de valores. Se você entregar para a companhia, se você seguir o nosso código de cultura, se você formar sucessores, se você bater suas metas, você vai crescer. Se você não fizer, você vai ser demitido. Tão simples quanto isso. Mas não existe uma questão que, pô, cara, você acaba se apegando um pouco às pessoas. Pô, o cara é legal, o cara é gente boa. Putz, se o cara é um gestor ruim, carente, sim. Se ele é bom, não. A realidade é o seguinte, você falou demita rápido. Todo mundo fala isso, quase ninguém faz, tá? Até eu mesmo, às vezes, eu falho em demitir mais rápido do que eu deveria. Por quê? Porque demitir gente ruim é fácil, difícil é demitir gente boa. E aí, eu trocar o bom pelo ótimo deveria ser o mantra de todo gestor. Eu deveria estar com gente ótima. Certo? Gente boa é o cara nota 7, 8, passa de ano. Na verdade, é o que deveria ser, é o mínimo, né? O mínimo pré-requisito é o cara ser bom, né? Mas não é assim, né? Então, quando você pega uma companhia, historicamente, o que você vê ali, né? 20% da companhia é o Pareto, né? Que realmente resolve tudo. 50% da companhia é o cara nota 6, 7, que, pô, joga o jogo ali, mas se ele sair não muda muito a vida da companhia, é só substituir. E 30% da companhia mais atrapalha do que ajuda. É o trabalho de faculdade. É isso aí. De 5 pessoas, 2 fazem o trabalho, 1 ajuda e 2 escolhendo. Então é o seguinte, o teu trabalho de identificar quem são essas 20, 30% da companhia e demitir é a parte fácil. Qual que é a parte difícil? Demitir é meiuca, os 50%. Porque é de fato o que a gente deveria fazer. Porque pensa bem, vou dar um exemplo da nossa companhia. Em 2022 a gente faturou 132 milhões de reais, gerou 9 milhões de caixa. Tá? Ano passado a gente fez 508 milhões de reais de receita e gerou 104 milhões de caixa. Crescemos 11 vezes e meia em geração de caixa, que é o que importa, né? Sim. É tudo que sobrou depois de pagar todas as contas, inclusive os impostos, e reinvestir para o crescimento da companhia. O que sobrou no bolso do sócio? 104 milhões. 11 vezes e meia de crescimento em 3 anos, basicamente aumentando só 10% do time. Que inclusive a gente demitiu 10% do time há um mês atrás, então agora eu tenho literalmente o mesmo time que eu tinha em 2022 e esse ano eu vou fazer 750 milhões e 150 de caixa. Quando você faz um crescimento desse,
um monte de cadeiras que eram muito úteis para você há 3 anos atrás ficam grandes para essas pessoas que estão nessas cadeiras. Você fazer essa substituição, ela é muito difícil de ser feita, porque a pessoa trabalha bem, ela é leal a você, ela tem a cultura certa, ela só não acompanhou o crescimento da companhia. Porque realmente é muito difícil. Sim. Então, você ter a coragem de falar o seguinte, olha, isso aqui tá funcionando, mas tá funcionando nota 7. Eu vou demitir essa pessoa para fazer isso virar nota 10? Isso é bem difícil, cara. Porque se você fizer só isso da vida, é mole, mas você tem um monte de pratinho pra girar. Então eu tô olhando gente, tô olhando cultura, tô olhando estratégia, tô olhando relacionamento com fundo, eu tô olhando lançamento de novos produtos, eu tô olhando reestruturação societária, eu tô olhando um monte de coisa. Aí eu falo, pô, ainda vou parar pra pegar um diretor que tá entregando a meta dele, só não tá muito bem? É difícil fazer. Por isso que esse conselho é o clássico de falar é fácil, difícil é fazer, entendeu? E acho que a complexidade também é de contratar, né, cara? Contratar é difícil pra caramba, né? Porque não é certeza também, né? Porque o cara tá performando, o cara é bom. Não é uma certeza que você vai demitir ele e achar um cara ótimo. Mas eu acho que tem um ponto aí, que é o seguinte, sempre que você puxa o topo e você aumenta o piso, o medíocre ele se assenta. Ou ele fica bom, meu irmão, e acompanha, aquele chacoalhão que tem gente que precisa de comando pra poder ser boa. Tá bom. Ou ele vai pro piso, porque o piso chega nele e vai. Então, cara, quando você faz essa dinâmica, aí tem uma coisa que eu acho que o Nardon fala muito bem, e a gente faz isso muito lá, que é, cara, às vezes 10, você 10 para 100. às vezes você tem que criar o problema mesmo. Então você fica acomodado. É muito assim na nossa vida e vida igual, né? Tipo, cara, tô acomodado com isso aqui, tô acomodado com o meu carro, vou trocar pra quê? Tal. Então uma série de coisas que a gente vai se acomodando e que aí você não faz essa decisão difícil, cara, deixa eu criar o problema, deixa eu criar a falta pra, eu correr atrás da pessoa e pra melhorar. E aí vai virar prioridade. Vai virar prioridade e você parar de ficar dando solução paliativa e criar solução definitiva. Qual que foi a demissão mais difícil que você fez na vida? Cara, a decisão mais difícil que eu fiz na vida foi... A demissão mais difícil que eu fiz na vida foi quando o Nicolas sofreu um acidente. Ele era o financeiro lá da minha agência na época ali da X-Tech. E eu fiquei sabendo que ele já estava começando a voltar a pedalar, a fazer as coisas, e ele ainda não tinha voltado a trabalhar. E aí ele falou que não conseguia se concentrar porque estava com muita dor. Contexto, o Nicolas é o melhor amigo dele. Ele tinha 5% da empresa e eu tive que recomprar ele ali naquele momento para poder seguir em frente, porque eu precisava de alguém no financeiro e eu tava meio que... Na época o computador fazia falta, eu tinha levado o computador para casa dele. Então essa foi a conversa no Balada Mix da Praça Sans Pena, em frente ao shopping ali. Conversa mais difícil que eu já tive de demitir alguém. E você, Nardon? Qual foi a demissão mais difícil que você já fez? Cara, não sei se teve uma mais difícil. Eu acho que tem decisões duras. Você é coração gelado? Não sou coração gelado. Tem um ponto. Hoje o Nicolas trabalha comigo, é tipo, meu sócio, assim, da vida. O cara tá em tudo comigo. Não sei se é difícil, não. Acho que a gente só protelou algumas decisões difíceis por situações que tiveram na época. Mas, tirar sócio é difícil, né? Acho que não foi uma decisão difícil. Mas o nosso a gente adiou 1 ano. É isso. É porque é o que eu falei. Falar é fácil, difícil é fazer. Difícil é fazer, porque você tem todo o contexto. Quando a gente conversou a primeira vez da mudança societária do G4, o Thales chorou, mano. Duro, né? Chorou mesmo. Eu acho que é uma das únicas vezes que eu vi ele chorar na vida, cara. Porque eu sou muito justo, né? E aí eu fiquei num dilema, porque é o seguinte, é injusto com a confiança que eles me deram de liderar essa companhia, de eu não tomar esse call, mas eu sei que o justo é doloroso e seria muito doloroso para esse sócio que a gente retirou da sociedade, entendeu? Então isso é muito foda, porque você tem um fardo gigante para carregar, que é, essa função é minha, a decisão é minha, eles colegiaram a mim, e aí, vamos ou não vamos? Cara, infelizmente temos que ir. É injusto com a companhia que a gente não faça isso. Mas eu sei que isso vai doer muito nessa pessoa. E isso me machucou um pouco, entendeu? Cara, e eu acho que é bem complexo isso, porque isso mostra também um amadurecimento do empreendedor, do empresário, né? Quando ele sabe que ele tem que demitir, quando ele demite na hora certa, não fica nessa coisa, mas o cara é meu amigo, né? Não mistura as coisas. Quando ele entende isso, cara, eu acho que muda o jogo mesmo, né? Mas não quer dizer que não vai doer, né? Vai doer, lógico. Você vai pensando em N coisas, né? Mas a corrida mais difícil de empresas como o Grupo Primo, como o G4, que distorcem um tempo para crescer, é você como pessoa e profissional e líder
porque são 3 coisas diferentes, acompanhar, né? Totalmente. Porque a tendência é a empresa pegar uma inércia ali tão bizarra de crescimento, que é isso, é tipo, porra, um post, a parada milhões de views, centenas de leads, milhares de leads, venda, que, cara, é difícil às vezes você acompanhar esse crescimento. Imagina, pô, quando a gente começou o G4, sei lá, o Thales tinha 100 mil seguidores. Uhum. Então, pô, era muito mais tranquilo, qualquer coisa mudava o ponteiro. Hoje, para mudar o ponteiro, não é acertar um post, a gente tem que acertar um mês inteiro de conteúdo. Então, você tem que conseguir se desenvolver para você mesmo não se autodemitir do teu negócio, né? Isso aí tá falando do ponto de vista de, sei lá, geração de lead de social, que é, sei lá, 15% do nosso negócio. Mas do ponto de vista do negócio mesmo, é muito comum você ver fundadores saindo da companhia, colocando CEOs profissionais e tal. Você conseguir evoluir, como o Alfredo falou, na PF, para que você continue sendo a pessoa certa da PJ, é muito desafiador. E eu particularmente me cobro muito para isso, né? Porque eu sou muito grato a Deus pela companhia que a gente formou juntos, pelos meus sócios, pela confiança que eles colocam em mim. E quando o negócio é só comigo, eu sinto que para mim fica um pouco mais fácil as coisas ali, porque eu sei que eu me viro. Agora, quando tem outras pessoas envolvidas, do tipo, se eu errar uma decisão no G4, isso pode impactar diretamente o fluxo financeiro dos caras, né? Pô, de repente eu errei uma decisão, vai custar dividendos do trimestre. Eu não me perdoaria se eu fosse negligente. É perdoável se, cara, foram coisas que não estão sob meu controle, coisas macro. Se são coisas micro, erros grotescos e tal, pô, eu me cobro muito. Mesmo quando eu acerto, eu me cobro, eu falo, daria pra ter sido melhor, né? Imagina se, pô, realmente errar. Então, se você não evoluir e não se colocar à prova para que você esteja pronto para aquela cadeira, com certeza você deveria sair daquela cadeira. E muita gente sai porque o cara quer ter uma vida mais tranquila, ele não quer viver essa pressão. Essa pressão é foda, irmão. Entendeu? Foda. E eu diria que é o seguinte, o nível de companhia que a gente está hoje, eu percebi que o processo de evolução para as cadeiras, ele já passou do nível técnico há muito tempo, sabe? Ele tá mais no âmbito socioemocional / intelectual do que o técnico. Porque é o seguinte, não tem nada muito diferente ou novo que alguém vai falar tecnicamente do ponto de vista de gestão, porque todo mundo aqui não conheça, não já tenha passado, não já tenha feito. Tem muito tempo, né? Eu particularmente tenho 25 anos que eu empreendo, né? Comecei com 14. Agora, eu colegiar melhores decisões junto com eles, eu tocar as pautas, eu saber quando ouvi-los, né? Eu saber quando não ouvi-los, falar, não, isso eu vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Porque eu acho que tem que ser feito. Isso é um processo de evolução que a filosofia me entrega e principalmente eu compulsivamente acabo estudando muito os grandes líderes e aprendendo com os erros desses grandes líderes, para tentar emular para minha vida e falar assim, bom, o que esse cara fez nessa batalha que fez ele perder essa batalha, como é que eu trago isso pra minha realidade, como é que eu evito isso? Para eu tentar, assim, no momento que eu tiver ali de tomada de decisão, eliminar os vieses, né? Isso é muito difícil, cara. E eu diria que a grande maioria dos fundadores que falham, eles falham por não ter o self-awareness de entender que a cadeira tá grande pra ele deveria passar pra uma outra pessoa. E um ponto interessante, assim, todo cara líder desse gasta boa parte da agenda com pessoas. Ah, sim. É bizarro. Então, assim, não importa se a empresa tá precisando ou não de gente, ele gasta muito tempo... Você tá falando entrevistando gente. Entrevistando, conhecendo, falando com o founder, tipo... 20%, 30%. Entendendo exatamente ali, tipo, porra, como é que tá a sociedade, como é que tá as pessoas, o termômetro, né, ali, o radar para pessoas sempre vai ficando muito apurado, assim. Então é uma coisa que quando pega a agenda do Thales, quando pega, né, ele faz isso muito na Easy. O início do Instagram dele não era para vender, o início do Instagram dele era para recrutar talento. Então ele tinha essa mentalidade de recrutar talento há muito tempo. Quando você pega Elon Musk, pega todos esses caras, cara, pessoas é quase que a agenda principal ali do cara, porque eles são muito bons
de pegar pessoas melhores do que eles para colocar em lugares que nem elas mesmas sabem que elas fazem a diferença. Legal. Então, a capacidade de você, que foi o que aconteceu na minha vida, né? O Mariano, ele conseguia ter uma visão do meu lugar de potência, do que eu poderia fazer, que eu não tinha. Então, ele pegou e falou, cara, calma aí, vale a pena comprar esse cara aqui? Eu acho que, pô, com essa característica que ele tem, se ele fizer isso aqui, pô, isso me gera um valor muito maior do que os 14 milhões que eu tô dando para ele comprando a empresa dele. Então, essa capacidade que eles têm de investir nas pessoas, e aí trazendo para a realidade do pequeno e do médio, o pequeno e o médio ele tem um abismo intelectual muito grande. Então, às vezes, o cara tá lá com a indústria dele, com a empresa dele, ganhando 100 mil, 150, 200 mil por mês, aí tu vira pro cara e fala assim, cara, quanto ganha o cara que trabalha ali com você direto ali? Qual é o salário dele? 12 mil. Então, assim, o cara ele tem um abismo intelectual do que ele pensa, do que ele enxerga, que ele não tem um time que trabalha com ele tem um time que trabalha para ele. Então, literalmente, tudo para acontecer de inovação, de acerto na empresa, depende dele pensar e dele dar o comando. Então, quando você pega lideranças com gestão, né, a diferença do empreendedor por gestor, tipo uma hora do TG operar, cara, é uma série de pessoas co-criando e executando, hora com comando, hora que, porra, ele recebe o resultado, ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Tipo, o resultado aconteceu, mas por quê? Porque ele conseguiu formar o time, conseguiu botar a pessoa lá, conseguiu limitar aquilo que a pessoa faz para que ela realmente entregue um resultado que mude ponteiro. Então tem um pouco também dessa habilidade ali de se tornar bom com pessoas, entendeu? Muito bom esse que é diferente você ser bom e fazer os outros serem bons. É muito diferente. Sim. É muito mais difícil. Outra parada. É muito fácil você, empreendedor, deixa com o pai, eu resolvo. Eu faço. E aí você vira o refém do teu negócio ali. Você criou teu emprego. É muito diferente você arquitetar, orquestrar um time e fazer a parada, tipo, acontecer. É outro jogo. Foda mesmo. E que é diferente também da fase que você tá, né? No começo você precisa ser o operador, o cara que faz tudo, o cara que mata a bola no peito e resolve. Mas depois, quando você vai mudando de fase... Que fase que é essa? De quanto a quanto? Quando você vai mudando de fase... Fala, quanto a quanto? Qual é a fase? Depende. Não, dá números. Quero número. Do 1 pra 10. Dá um número, cara. Você já não sabe? Já rachado, hein? Os caras já não sabem. Não, já era. G4 acabou. É piada interna, que os caras ficam sacaneando, entendeu? Mas cara, quando você tá com 10 pessoas no time, você tem que resolver tudo. Quando você tá com 50, você tem que começar a delegar e trazer líder pra te ajudar. Quando você tá com 150, muda teu jogo. Quando você tá com 500, é outro jogo, entendeu? E tipo, as pessoas que estavam lá quando você tava com 10 pessoas, eram as pessoas que eram... não era especialista, era generalista. Quando você tá com 150, 300 pessoas, a pessoa precisa ser especialista na ponta. Então o teu time muda completamente, o que você mede muda completamente, o tipo de gestão que você faz, o seu papel como líder. No começo você tem que marcar gol, depois você tem que ser o técnico. E daí não é você ser bom, é o teu time ser bom, só que você precisa garantir que você tem um time certo no lugar certo. Perfeito. E daí quando você tá com 350, 500 pessoas, você precisa, cara, ser o presidente, você precisa estar no estratégico, garantindo que as grandes tomadas de decisão que vão fazer a empresa crescer 5 vezes, 10 vezes aconteçam, e que de fato é ali que você vai adicionar mais valor que é no estratégico, um pouco no tático, muito menos operacional. E esse percentual de tempo teu do operacional no tático, no estratégico, vai mudando ao longo de cada fase. E a realidade, né, que os dois estavam falando aqui, que muitas vezes a galera que está ouvindo a gente de lá não entende, é que a gente fala, não, que você tem que subir para o estratégico, você tem que sair do operacional, mesmo fazendo coisas operacionais, você tem que ir mais para o tático e tal. A pessoa não entende o momento e a fase que ela está e enfia os pés pelas mãos. Sim. Porque no começo, meu amigo, não existe isso. Tem que trazer gente, você tem que trazer o que dá, porque você não tem dinheiro. Então, você tem que colocar a galera que dá para fazer o que é importante, que é achar o produto que encaixa no mercado, cara, achar um canal de vendas, conseguir monetizar e dar break-even, começar a ganhar dinheiro. Daí quando você tem dinheiro, daí você para e pensa, fala, opa, agora eu já não estou vendendo o café da manhã para pagar o almoço. Calma, agora eu preciso colocar as pessoas certas. E a realidade é que poucos donos, poucos empreendedores conseguem passar por essas fases de uma maneira suave, trazendo gente na hora certa, porque eles nunca fizeram isso. Por exemplo, já fiz isso na Canui, na Dafit, na RAP, no G4, em outras empresas que eu estava no conselho que tinha participação relevante, em outras empresas que eu investi. Então, já vi esse padrão se repetindo várias vezes. O Thales também, o Alfredo também. Pelo fato de a gente ter passado, feito coisas que tiveram sucesso, e daí tem um pouco de entender o modelo de negócio, de trazer a galera certa e ter sorte,
e trabalha pra caceta, pô, a gente vê, esse é o padrão. Então, quando a gente consegue olhar de fora as empresas que estão passando pelo mesmo momento, a gente olha e fala, cara, ele está exatamente nesse momento aqui, que o cara é muito criativo, fazedor, mas ele não delega. E agora está na hora dele começar a delegar. Mas para ele começar a delegar, o que precisa mudar na cabeça dele para ele dar esse próximo passo? Ele começa a delegar, só que os primeiros líderes dele também são primeiros líderes de primeira viagem, ou de segunda viagem. O cara pega para ele e olha só o dele, só olha a área dele. Daí você passa para um outro momento, quando você está ali de 50 para 100 pessoas, que não dá para eu olhar só a minha área, ele olhar só a área dele, ele olhar só a área dele, e a gente não colaborar entre a gente, porque você começa a bater num teto de falta de coordenação. Que, pô, ele tá fazendo o máximo pra ele. Eu tô fazendo o máximo pra ele, mas, cara, começa a dar merda entre as áreas. Opa, esse é outro momento crítico do crescimento da empresa. Então, esses momentos, a gente, lá no G4, consegue entender muito bem, entender os alunos, as pessoas, os empreendedores, os momentos que eles estão, e ajudar ele a passar por isso da maneira mais simples e fácil possível. E daí vai ter sempre problema de gestão, de vendas, de marketing, tecnologia, de operações, mas a gestão e o papel do dono, o papel que ele precisa executar, muda ao longo do tempo. Tem diferença também de tu botar time para apagar incêndio e tu conseguir ter a capacidade de desenhar o futuro da companhia para criar o time que a tua companhia do futuro precisa e que vai construir esse futuro. Vixe, aí tipo, aumentar o carro enquanto o carro tá andando e aumentar... Acertar avião no ar. Sabe o que mais faz empresa boa em estágio inicial parar de crescer? Dono virar gargalo. Porque é o que o Nardon falou, ele começa a querer participar de absolutamente tudo. Eu quero rever o financeiro todos os dias, eu quero rever qualquer aprovação que aconteça aqui na companhia, eu quero rever todos os anúncios, eu quero rever todas as ofertas, eu quero rever todos os descontos. Aí o que acontece? Ele vira gargalo. Olha essa garrafinha aqui, ela tem uma boquinha pequena, né? Então quer dizer que vai demorar, sei lá, 20 segundos, 15 segundos para eu despejar toda essa água aqui. E se eu cortasse isso aqui e fizesse a boca disso aqui, eu despejo essa água em 2 segundos, certo? 1 segundo. Então, eu aumentar esse buraco acabar com esses gargalos. Logo, eu preciso, antes de escalar minha companhia, me escalar. Então, eu sou o dono, eu achei uma solução para um problema lá atrás, criei uma empresa. Essa empresa tá dando certo, eu tô fazendo ali 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, 5 milhões por ano, eu começo a bater no teto. Alguns batem 10 milhões por ano, bate no teto, fala, porra, não tô conseguindo crescer, não tô dando conta. Por quê? Porque não delega. Mas sabe por que eu não delega muitas vezes? Porque tá lá o primo, o irmão, o tio... Não confia no processo. Não confia no cara, não confia. E daí não demite rápido. Não demite. Aí o que acontece? Esse empreendedor vai pro G4... Ele fala assim, caramba, eu nunca parei para pensar nisso, de estruturar, colocar um cara de operações, colocar um cara de marketing, investir um pouco mais, diminuir um pouco quanto que eu tô ganhando de dinheiro agora, mas que eu possa construir uma infraestrutura para que eu ganhe 100 vezes mais dinheiro daqui a alguns anos, entendeu? Então, quando a gente mostra isso pros caras, que pra gente é feijão com arroz, a gente vende tecnologia, a gente sempre fez isso a vida inteira, né? Para esses caras é um negócio muito novo. E quando a gente dá para ele o framework, fala assim, olha, empresas no seu setor, no seu tamanho, que passaram aqui pelo G4, quando fazem isso aqui, colhem mais resultado. Essa é uma fortaleza que a gente tem que ninguém no mercado tem. A gente tem 100 mil empresas como clientes que já passaram pelo G4. Não existe setor, tamanho ou região que a gente não tenha visto no detalhe. Em qualquer estado brasileiro, a gente tem milhares de empresas como cliente. Ou seja, tem todos os setores, tamanhos e regiões representados. Então a gente tem uma base de dados que nos permite, com muita assertividade, virar para esse fundador e falar assim, você deveria gastar sua energia aqui. E olha que riqueza que eu tô dando para esse fundador. Na verdade, eu tô agindo como se eu fosse um Waze para ele. Tô falando assim, olha, vai por aqui que esse caminho você chega um pouco mais rápido. Você tem que andar igual, mas vai chegar um pouco mais rápido. A gente não tá falando de fórmula mágica, sabe? Sim. A gente tá falando de direcionamento de esforço. Existe uma diferença grande, conectando com o que o Thales falou, entre sonho e ambição. O nosso trabalho é conseguir dar repertório para o aluno, para o empresário, para o empreendedor, para ele ter capacidade de visão. Aí a gente, com o nosso ambiente, consegue forjar ambição nele, para ele ter a confiança de criar um plano para aquela ambição. Então é muito comum o cara falar assim, pô, eu quero faturar 100 milhões, mas é um sonho. Que empresa você quer ser com 100 milhões? Porque é essa clareza de futuro que vai fazer você ter que tomar a decisão agora, mudar a decisão agora que você está tomando.
Então a gente acaba hoje em dia construindo muito isso para o empreendedor através das ferramentas, do conteúdo, né, do programa educacional, da tecnologia, da inteligência artificial, para poder ajudar o empresário que vai no G4 a desenhar esse futuro. Para ele só não, eu sonho em faturar 100 milhões. Não. Pô, você quer ser qual empresa quando você faturar 100 milhões? Você quer ter quanto de receita recorrente? E aí é isso que a gente percebe lá, que o cara chega com vontade, com a raça do brasileiro, mas falta o repertório. E aí é isso que a gente vem traduzindo para ele. E só para dar um exemplo disso, cara, para depois a gente ir para a próxima, né? Não, já tá 2 horas. Eu ia falar que, tipo assim, cara, o bom de convidado bom é que você não precisa falar nada, né? A gente só fez uma pergunta até agora e a gente teve que... A gente tem a responsabilidade de passar. Cara, a gente aprofunda, a gente pode aprofundar, se vocês quiserem. Eu ainda nem perguntei da foto do Zuckerberg, nada. A gente vai botar especialista de edição de imagem, a gente vai entrar nessa pauta ainda. Fica isso aí, ó. Comenta agora no vídeo, você que tá vendo. Será que eu inventei a foto na AI ou não? Comenta aí pra gente ver. O que você acha? Será que foi sabor foto? Será? Comenta aí. Sabor Zuckerberg? Nesse episódio vocês vão saber. Eu vou falar a verdade hoje aqui. Beleza. Mas, cara, complementando o que o Alfredo disse, né, de não é só querer fazer o 100, é o caminho para chegar até lá. Um exemplo muito legal, em 2020... 2020. Foi 20 para 21. Do final de 20, começo de 21, isso mesmo. Isso. A gente acabou de faturar isso, Nova York, 21. Isso, a gente saiu de uma empresa que faturou 21 milhões do ano, em 2020, e sentamos para fazer um plano de negócio junto ao Bank of America para entender para onde a empresa ia. Até 2025. Até 2025. E a gente sentou lá, cara, falou, olha... Chegamos lá numa conclusão que dava para chegar em 420 milhões de reais de faturamento em 2025. Olha só, uma empresa que tinha acabado de fazer 20 milhões, a gente falou que a gente ia crescer 20 vezes. Em 5 anos. Em 5 anos. Era loucura total. Quem você acha que acreditou na gente? Dentro do time, o C-level... Cara, pra mim, eu falei assim, cara, é óbvio. O Thales falou, pô, é óbvio. Por quê? Porque é matemática o negócio. A gente entendeu, cara, o tamanho que a gente queria estar. Quais eram os gargalos começaram a aparecer? Pô, isso aqui, geração de demanda, pode ser um gargalo aqui. Tá? Quais os produtos que a gente precisava, o tamanho do time para entregar aquilo, qual a conversão de vendedor, o tanto de vendedor, quanto que a gente ia gastar em marketing, tamanho de escritório, quanto de gente a gente ia precisar ter. Então, a gente desceu até um nível muito granular de como fazer essa receita chegar lá. E olha só que maravilha, em 2025 a gente fez 508 e 104 milhões de caixa. E 104 Nosso caixa. plano era 420, 80 milhões de caixa. Quando a gente olhava para esse plano, o Bank of America falou assim, se vocês entregarem 300, vocês já são o maior fenômeno do Brasil. Acho que agora... Então, eles falaram, não tem nenhuma empresa de educação empresarial que fez mais, que rompeu a barreira dos 300. Mas eles falavam isso na época. É porque esse que tá a parada. Vamos lá, agora eu vou falar do como. Tá. Que foi feito isso. Quando a gente chegou nesse número, eu falei, tá, vamos fazer um planejamento estratégico para isso. Então a gente faz um offsite na companhia, faz um planejamento estratégico. O planejamento estratégico beleza, eu tenho um norte para onde eu quero ir. Agora vamos destrinchar o como chegar lá. Através de quais segmentos, quais são meus right wins, quais são meus modes. Então eu vou no nível assim granular de cada detalhe estratégico que me permite chegar lá. E nesse nível granular de detalhe estratégico, a gente descobriu que é o seguinte, se a gente for uma empresa de educação, a gente não chega. A gente precisa virar uma empresa de software e depois evoluir para ser um ecossistema. Para ter software, serviços, para ter também educação, mas não deveria ser uma empresa de educação. E educação hoje pra gente é tipo 1/4 da receita. Fecha o ano sendo 1/4 da receita. Então assim, a gente vai fazer 750 milhões esse ano, está falando aí de 250, 300. Ou seja, seria uma empresa de mais ou menos 300 milhões de reais de faturamento esse ano se a gente fosse uma empresa de educação. O fato de lá atrás, em 2020, no segundo ano da companhia, a gente ter decidido não ser uma empresa mais de educação, mas sim ter educação, nos permitiu construir um ecossistema extremamente sofisticado que a gente rodou conversas com os maiores fundos do mundo, Londres, Nova York, alguns da Ásia, aqui no Brasil. Absolutamente todos falaram, eu nunca vi esse modelo na vida. Ele é um modelo que se retroalimenta. É uma espécie de uma Amazon, só que de solução corporativa, que ela se retroalimenta e que tem uma máquina de mídia aqui que gera lead orgânico e que educação acaba virando um mecanismo de aquisição a CAC negativo que entrega muito valor, tanto que o nosso NPS é maior que o da Apple, né? Nosso NPS chega a bater 92.
Né? Então, tem um NPS muito alto, né? Para quem não entende o que eu tô falando de NPS é o Net Promoter Score, basicamente é uma avaliação de qualidade que você faz uma pergunta para a pessoa, de 0 a 10, o quanto que você recomendaria esse produto para um amigo ou familiar, né? Então, tudo que for 8 para cima é promotor, 6 a 8 é neutro, 5 para baixo é detrator, é o cara que fala mal de você no grupo, né? Então, atingir esse NPS... Todos os bancos falam isso pra gente, falam assim, cara, isso é quase impossível. É com o volume que vocês têm. Então, a gente é obcecado com a qualidade da educação, o que nos faz ser a melhor escola de educação de negócio do Brasil hoje. É por isso que a gente é a escola que mais gera caixa no Brasil hoje, de educação. Mas também ter feito essa transferência para poder ser uma empresa de software e ser uma empresa de comunidade, ser uma empresa de serviço, nos permitiu chegar aqui. Então, o que eu quero dizer para o empreendedor que está me assistindo? Sonhar grande é necessário para quem quer vencer, mas aterrissar esse sonho, investir para poder fazer com que esse sonho aconteça e trabalhar incansavelmente, de forma paranoica, para poder realizar esse sonho, é a única chance de você chegar lá. E não existe sonhos grandes que não podem ser atingidos se você tiver esse processo que a gente falou. Time bom, paranoia do top management e principalmente... Cara, direcionamento granular do que tem que ser feito para chegar lá e constantemente atualizar esse negócio. Com AI, então, esquece, cara. Hoje a gente olha para lá, a gente tinha um BP que chegava a 4 bi 2034. Já tô atualizando esse BP. Eu acho que eu vou bater 4 bi daqui a pouco. Acho que até 2030 eu bato 4 bi. Então, meu ponto agora é o seguinte, cara, como é que eu faço 10 bi? Sim. É isso que eu tô olhando. Então, a empresa vai fazer um bi de receita ano que vem. Eu já tô pensando... O que eu preciso fazer para fazer 10 bi? E esse é o meu trabalho. Sim. Né? Direcionar a empresa, liderar esse navio, para que a gente chegue o mais rápido possível lá, entendeu? E o empreendedor que está me assistindo aqui, talvez ele tá, cara, buscando fazer 1 milhão. Cara, o que eu faço para atingir 10 bi é diferente do que o cara faz para atingir 1 milhão? O como, sim. O que é a mesma coisa. O que é o mesmo processo. O cara tá faturando 10 mil por mês hoje, 50 mil, ele quer mirar 1 milhão. É o mesmo o quê? Vai mudar o como. Então, assim, o que eu acho que falta hoje quando eu vejo os micro e pequenos empreendedores, quando eu converso com eles, muitas vezes falta coragem de tomar risco, de investir, de abdicar um pouco de dividendo para poder fazer, crescer. E principalmente, cara, falta metodologia. Para ter esse nível de certeza que a gente tinha, quando a gente entregou o BP pro Bank of America, eles falaram, pô, 420 com 80 de caixa. Eu falei assim, com certeza a gente vai bater isso, não tem a menor dúvida. Os caras olhavam e falaram assim, cara, esses caras estão malucos, velho. Né? Mas a gente tinha certeza. Tanto que a gente fez 508 com 104. Né? Mas vocês são um pouco malucos também. E a gente conhece bastante gente maluca. Os caras têm umas ideias. O Thiago mesmo fala é um maluco, números e a gente fica cara, assim... O Thiago, a gente tá com ele há vários anos e eu fico assim... A gente tá 10 anos com o Thiago. Quando o Thiago ele trouxe a Portfel pra apresentar pra gente, ele falou assim... tipo assim, a Portfel tinha 200 milhões de custódia. Ele falou, gente, é óbvio, a gente bate 100 bi de custódia em 2028. A gente fala assim, sei lá o que. Cara, a gente vai bater 44. Tipo assim, vai bater 100 bi. Entendeu? Então, tipo assim, realmente, vocês são loucos, mas é tipo assim. Não dar, não. Então, o Lucas mesmo era um cara que falou assim, mano, não vai bater. Só que, tipo assim, captando mais de 1 bi por mês, como não vai bater? É matemática simples, entendeu? Só uma correção aqui do NPS, meu querido. É 9, 10 promotor, 7, 8 neutro e abaixo de 6 detrator. Obrigado. De nada. Muito bom. Vamos pro segundo, cara? Vamos pro segundo. Porque eu quero saber... O segundo, já falamos. Porque fizemos um MBA aqui de gente. Conselho 1. Tá aí, lançamos o MBA do primo de gente. Clique aqui. Cara, mas foi bom mesmo, viu? Tem várias coisas aqui que... Porque eles tem que virar 3 episódios. É que vocês falaram um pouco sobre isso, mas aí faltou só responder a pergunta mesmo, que eu acho que é: meritocracia funciona? Precisa disso para fazer tudo isso acontecer? Não tem outro jeito se não for via meritocracia. Eu aposto R$1 milhão com quem quiser que não existe nenhuma empresa campeã, não existe nenhum empreendedor vencedor que é contra a meritocracia. Não existe. Isso é papo de perdedor. Isso é papo de preguiçoso e de covarde. Porque quando o cara ele é covarde, necessariamente ele tende a ser um pouco mais preguiçoso. E aí ele acaba sendo um perdedor. E aí ele fala assim, meritocracia não existe. Por quê? Porque ele é um perdedor, covarde e preguiçoso. Aí ele prefere fingir que não existe para ele se sentir melhor ali no teu lugar de perdedor, entendeu? Todo vencedor
sabe que meritocracia é a base da construção de uma sociedade, é a base da construção de uma companhia, é a base da construção de qualquer coisa virtuosa na vida. Mas esse é um caminho que ele é legado aos corajosos. Se você não tiver coragem, e Aristóteles fala que a coragem é a virtude base, né? Se você não tiver a virtude base, você não tem todo o resto. Então, se eu não for corajoso, eu sou contra a meritocracia. Né? Não vou ser a favor de meritocracia. Porque se eu falar que eu sou a favor de meritocracia e eu sou um perdedor, logo eu tenho que admitir que eu sou um perdedor. E tá tudo bem você estar perdedor naquele momento. Eu já estive perdedor mesmo. Quando eu fundei Zitax, eu morava na favela do Santo Amaro. Eu era um perdedor naquele momento. Só que eu não tinha cabeça de perdedor. Então, assim, eu estava perdedor. Mas eu falei, um dia eu vou ganhar. E eu tô trabalhando duro, eu tô trabalhando pra hora certa. Uma hora esse negócio vai dar certo. Tava tentando desde os 14 anos. Com 23 eu acertei. Fiz uma empresa bilionária e levei pra 35 países. Então eu fiquei ali, 9 anos tentando até acertar a primeira. E o que eu percebo é, muitas vezes dentro da companhia, o pessoal fala, eu sou a favor da meritocracia. Todo empreendedor geralmente é. Beleza, você tem um sistema de partnership na tua companhia? Não. Então você não está promovendo meritocracia. Porque a única forma de promover meritocracia de verdade na companhia é com a partnership. Sim. Tá? Você pode fazer, como a gente fez antes de ter partnership, um sistema de estoque, onde você é de fato meritocrático, você analisa um a um, mas sistematizar a meritocracia na companhia se traduz em ter um sistema de partnership. Que, para quem não entende o que eu estou falando aqui, a partnership basicamente é um veículo societário em que os sócios transferem cotas para esse veículo societário a um valuation super descontado, né, para que os compradores dessas cotas possam ter um alfa hiper relevante frente ao crescimento da companhia com relação a outros investidores externos que não estão na operação. Então é meio que um grupo societário operacional que tem uma vantagem de valuation por estar ali no operacional. Uma vez que essa pessoa saia desse grupo societário, ela tem que vender para uma outra pessoa ou para a própria empresa essas ações, obviamente na mesma regra de valuation. Então ela fica com o alfa, ela ganha a valorização disso. Mas se a companhia tem um evento de liquidez, ela é comprada ou tem um IPO e faz uma secundária, ela captura esse alfa junto com os fundadores, né? Tendo o que a gente chama de tag along, né? Que é um direito de acompanhar ali os termos do deal, e aí consegue exponencializar esse alfa também. Mas isso aí já é um nível de empresa assim, pô, tem que estar já em outro patamar. Não, deveria fazer antes da empresa ser fundada. É mesmo? Eu sou a favor, se um dia eu tiver uma outra empresa, 100% da empresa vai estar na partnership. Eu nunca mais faço uma sociedade onde 100% da empresa não esteja na partnership. A gente meio que nasceu já com a cabeça de partnership, já, cara. Não, a gente nasceu porque a gente é cria lá da XP e os caras faziam dessa forma. Mas sabe por que é um problema? Porque é o seguinte, eu não tenho esse problema na minha sociedade porque os meus sócios são paranoicos e trabalham pra caramba. Mas eu conheço várias outras pessoas que os sócios começam a se descolar, aí daqui a pouco tem um sócio que trabalha muito mais do que o outro. Aí o sócio vai falar, bicho, eu tô trabalhando muito mais do que você. A gente tá ganhando dinheiro igual, isso não faz sentido. Então, pô, você vai ter que me vender um pedaço. Aí os caras não chegam no consenso de valuation. Aí começa a virar uma briga societária, você destrói uma empresa boa. Sim. Não faz sentido. Agora, se você tem uma partnership, aí tem um comitê de gente lá que vai analisar quem que tem que comprar, quem tem que vender. Aí, digamos que, sei lá, o Nardon decidiu que ele não quer trabalhar mais. Aí o Nardon falou assim, cara, eu quero ficar um pouco mais de boa e tal, eu não quero estar na minha função mais. Nardon, tudo bem, você vai ter que vender 30% da tua participação na partnership. Ele falou, cara, é justo, tudo bem, eu vendo 30% da partnership. Isso aí faz sentido, porque empresas médias e pequenas funcionam desse modelo. Porque o que mais acontece de treta é isso, principalmente empresa familiar ou de amigos, junta 4, 5 pessoas, todo mundo dá o sangue no primeiro 2 anos. Quando tá dando dinheiro, não tem muita confusão. Quando o dinheiro aperta. Isso, não, aí... quando tá dando muito dinheiro, alguém quer parar, né? Não, eu acho que é o contrário. Quando tá dando muito dinheiro, aí um cara começa já, tipo assim, querer usufruir um pouco mais do dinheiro do curto prazo e os outros estão querendo ralar por um pote maior. Aí alguém acaba ficando pra trás e tem que tirar mas a sociedade é testada mesmo na merda. O cara, merda. tipo, quer brigar. Não, mas a gente começou lá. Aí o cara começa a viver de lembrança. Não, mas a gente começou tudo junto e blá, blá, blá. Eu tinha 25%. Não, mas tem um ponto importante na meritocracia que é a diferença entre esforço e resultado. Né? Tipo assim, porra, tá todo mundo se esforçando igual, mas o que tu tá fazendo tá dando resultado? Mas é a metrificação também, que às vezes o cara... Não, é porque só tem que atribuir o resultado. Não adianta você ter esforço pra cacete e tu não ter resultado, entendeu? Se você tiver 10% de esforço pra bater uma meta, ótimo. Pô, mérito teu, tu consegue trabalhar inteligente. Exato. É só pra turma entender, porque não é assim, tipo, mas eu venho aqui o mesmo número de horas, porque eu... Tá bom, mas o que você tá fazendo porra,
tá gerando resultado. É, tipo assim, é o que a empresa precisa. Isso é importante a galera entender, senão fica a meritocracia do, bater ponto. Sim. Pô, a meritocracia do bater ponto, esse cara chega cedo, vai embora tarde. Ninguém seria demitido, todo mundo bate ponto. Não adianta ficar batendo no peito e falar assim, não, tô trabalhando pra caramba, tô fazendo várias horas, tipo assim, não, pô, mas... Pra quem tá assistindo e trabalha em algum lugar, eu acho que tem uma coisa que o Thales fala que é muito importante, que é, parte do